Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Existe uma notícia falsa, uma desinformação histórica que já se espalhou pela internet há alguns anos, dizendo que até o século VI a Igreja Católica teria professado a doutrina da reencarnação. E por causa de uma manobra política do imperador Justiniano, influenciado por sua esposa Teodora, em nome de Deus, o imperador de Bizâncio teria condenado a doutrina da reencarnação. Inclusive, vejam quanta criatividade, Teodora teria feito isso para esconder um passado sanguinário e não sofrer as consequências da chamada lei do karma, lei espírita ligada à doutrina da reencarnação. Em primeiro lugar, cristão não deve acreditar em reencarnação. Jesus morreu por nós e assumiu a nossa humanidade. E após o terceiro dia, ressuscitou. Seu corpo se tornou glorioso, com a mesma aparência de antes, o que descarta a reencarnação e confirma a própria ressurreição. Não é necessário que o homem reencarne sucessivas vezes em corpos diferentes ao longo da história para se purificar de seus pecados. Esta purificação ocorre quando o próprio Jesus Cristo derrama seu sangue na cruz para o perdão destes mesmos pecados. Cabe ao homem crer em Cristo, lutar para seguir os seus ensinamentos e fazer a sua parte, com o firme propósito de fazer o bem e evitar o mal. O mérito de eliminar os pecados, grosseiramente falando, foi conquistado por Jesus Cristo na cruz. A nossa parte é aderir a Cristo e praticar o bem em nossa única vida terrestre. Como está em Hebreus 9, versículo 27, os homens só morrem uma vez e logo em seguida vem o juízo. Crer na reencarnação é rejeitar a ressurreição de Jesus e ignorar o sacrifício salvífico de Cristo na cruz. Para o reencarnacionista, Jesus não salvou ninguém, não reparou os pecados da humanidade e basta ao próprio homem se reencarnar para se purificar sozinho. O homem se basta. De qualquer forma, temos um vídeo muito importante sobre a fraude da reencarnação, com as respostas dadas pela filosofia, pela Bíblia, pela lógica e até pela ciência de que a reencarnação não existe. Link do vídeo na descrição. Não deixe de ver, é muito importante. Agora vamos conhecer a verdadeira história por trás desta desinformação de que a Igreja Católica já acreditou em reencarnação e que foi o imperador Justiniano que usou de sua autoridade para expurgar tal doutrina do seio da Igreja de Cristo. Antes, só um esclarecimento. Desinformação é uma técnica, inclusive, originada no comunismo soviético, de usar um cerne de verdade e rodeá-lo com falsas informações, com mentiras, para difamar pessoas e instituições. Traduzindo, usa-se um pilar verdadeiro e o enfeita com muitas mentiras deslavadas e orquestradas por parceiros que querem contribuir com esta mesma difamação. Enfim, vamos lá. Orígenes foi mestre da famosa escola de teologia em Alexandria, no Egito, no século III. Nessa época, os pensadores cristãos tentavam penetrar nos dados do Evangelho mediante o instrumento da filosofia ou da sabedoria humana, no caso, grega, anterior a Cristo. A teologia ainda estava se formando. As fórmulas oficiais da fé da igreja
eram ainda muito concisas. Desta forma, qualquer estudioso tinha uma margem ampla para tentar esclarecer os artigos de fé da igreja, que, como já dito, eram muito breves. Orígenes foi um desses estudiosos que, fazendo uso da filosofia platônica, tentou esclarecer os artigos de fé usando proposições hipotéticas. Repito, Orígenes, a título pessoal, dando sugestões para o magistério da igreja, estava usando a filosofia de Platão para esclarecer os sintéticos, resumidos artigos cristãos de fé. Um dado muito importante: Orígenes afirmava total submissão ao magistério da igreja, caso qualquer uma de suas teses hipotéticas, hipóteses, fosse rejeitada. Assim, inspirando-se no platonismo, derivava a palavra grega psique, alma, de psikos, frio, e admitia que as almas humanas, unidas à matéria, tais como elas atualmente se acham, são produto de um resfriamento do fervor de espíritos que Deus criou todos iguais e destinados a viver fora do corpo. A encarnação das almas, portanto, e a criação do mundo material foram causadas por um abuso da liberdade ou de um pecado dos espíritos primordiais que Deus terá punido, ligando tais espíritos à matéria. Banidos do céu e encarcerados no corpo, estes sofrem aqui a justa sanção e se vão purificando a fim de voltar a Deus. Após a vida presente, alguns ainda precisariam de purificação pelo fogo em sua existência póstuma, mas na etapa final da história, todos seriam salvos e recuperariam o seu lugar junto de Deus. O mundo visível teria concluído seu papel e seria aniquilado. Queridos irmãos, percebam, Orígenes estava formulando uma hipótese sobre a qual a igreja não se tinha pronunciado, porque ainda não havia sido necessário. Desta forma, Orígenes não tinha a intenção de propor qualquer heresia. A desgraça de Orígenes, porém, foi ter tido muitos discípulos e muitos admiradores. Estes discípulos passaram a acreditar nestas absurdas proposições, mesmo depois que o magistério da igreja as declarou contrárias aos ensinamentos da fé cristã. E também é preciso observar o seguinte: Orígenes admitiu também como possível a preexistência das almas humanas. Ora, esta doutrina não significa necessariamente reencarnação. Apenas quer dizer que, antes de se unir ao corpo, a alma humana viveu algum tempo fora da matéria, encarnou-se depois e etc. Daí não se segue que se deva encarnar mais de uma vez, o que seria a reencarnação propriamente dita. Aliás, Orígenes se pronunciou diretamente contrário à doutrina da reencarnação defendida pelo filósofo Basílides na obra em Romanos 8º, dizendo que, abre aspas, Basílides rebaixou a doutrina do apóstolo ao plano das fábulas ineptas e ímpias, fecha aspas. Mas mesmo assim, os discípulos de Orígenes professavam como verdade e fé não somente a preexistência das almas, uma hipótese levantada por Orígenes, mas também a reencarnação, que o próprio Orígenes não chegou de modo algum a propor nem como hipótese. Os principais defensores destas ideias, os chamados origenistas, foram monges que viveram no Egito, na Palestina e na Síria nos séculos IV, V e VI. Eles professavam
cegamente como dogma tudo que liam nos escritos de Orígenes. Enfim, a tese da reencarnação, desde que começou a ser sustentada pelos origenistas, logo foi rejeitada por estudiosos cristãos, como Enéas de Gaza, que escreveu: quando castigo meu filho ou o meu servo, antes de lhe infligir a punição, repito-lhe várias vezes o motivo pelo qual o castigo existe, e recomendo-lhe que não esqueça para que não recaia na mesma falta. Sendo assim, Deus, que estipula os supremos castigos, não haveria de esclarecer os culpados a respeito do motivo pelo qual ele os castiga? Haveria de lhes subtrair a recordação de suas faltas, dando-lhes ao mesmo tempo a experimentar muito vivamente as suas penas? Para que serviria o castigo se não fosse acompanhado da recordação da culpa? Só contribuiria para irritar o réu e levá-lo à demência. Uma tal vítima não teria o direito de acusar o seu juiz por ser punida sem ter consciência de haver cometido alguma falta. Para resumir, no início do século VI, o origenismo estava ficando famoso nos mosteiros da Palestina, tendo como principal centro de propagação o mosteiro da Nova Laura, ao sul de Belém. Aí se falava com estima da pré-existência das almas, de reencarnação, de restauração de todas as criaturas na ordem inicial ou na bem-aventurança celeste e etc. Com o passar do tempo, a controvérsia entre os monges da Palestina foi se tornando cada vez mais acesa, exigindo em breve a intervenção das autoridades. Foi o que se deu em 539 d.C. O patriarca de Jerusalém mandou pedir ao imperador Justiniano de Constantinopla o seu pronunciamento oficial contra o origenismo. Naquela época, vale dizer, os temas teológicos interessavam ao imperador tanto quanto as questões de administração pública. Justiniano, em resposta, escreveu um tratado contra Orígenes. Podemos destacar esses 3 anátemas. Primeiro, se alguém disser ou julgar que as almas humanas existiam anteriormente como espíritos ou poderes sagrados, os quais, desviando-se da visão de Deus, se deixaram arrastar ao mal e por este motivo perderam o amor de Deus, foram chamados almas e relegados para dentro de um corpo à guisa de punição, seja anátema ou excluído. Quinto, se alguém disser ou julgar que por ocasião da ressurreição os corpos humanos ressuscitarão em forma de esfera, sem semelhança com o corpo que atualmente temos, seja anátema. Nono ponto, se alguém disser ou julgar que a pena dos demônios ou dos ímpios não será eterna, mas terá fim, e que se dará uma restauração dos demônios, seja anátema. Justiniano, em 543 d.C., enviou seu tratado ao patriarca Menas de Constantinopla, a fim de que este também condenasse Orígenes e obtivesse dos bispos vizinhos e dos abades de mosteiros próximos igual pronunciamento. Menas reuniu o conselho de bispos de Constantinopla, o qual, por sua vez, redigiu e promulgou 15 anátemas contra Orígenes, dos quais os 4 primeiros são muito interessantes. Primeiro, se alguém crer na fabulosa pré-existência das almas e na repudiável reabilitação das mesmas, que é geralmente associada àquela, seja anátema. Se alguém disser que os espíritos racionais foram todos criados independentemente da matéria
e alheios ao corpo, e que vários deles rejeitaram a visão de Deus, entregando-se a atos ilícitos, cada qual seguindo suas más inclinações, de modo que foram unidos a corpos, uns mais, outros menos perfeitos, seja anátema. Terceiro, se alguém disser que o Sol, a Lua e as estrelas pertencem ao conjunto dos seres racionais e que se tornaram o que eles hoje são por se voltarem para o mal, seja anátema. Se alguém disser que os seres racionais, nos quais o amor a Deus se arrefeceu, se ocultaram dentro de corpos grosseiros, como são os nossos, e foram em consequência chamados homens, ao passo que aqueles que atingiram o último grau do mal tiveram como partilha corpos frios e tenebrosos, tornando-se o que chamamos demônios e espíritos maus, seja anátema. Na verdade, meus irmãos, o Concílio Ecumênico de Constantinopla II, realizado em 553 d.C., obviamente, não rejeitou doutrina da reencarnação alguma, como esta desinformação tenta transmitir. Esta doutrina já havia sido rejeitada 10 anos antes, em 543, por um conselho de bispos local de Constantinopla, com posterior aprovação do Papa Vigílio e dos demais patriarcas. O Concílio de Constantinopla II nem tocou neste assunto, já estava encerrado. Por fim, meus irmãos, vamos resumir. Primeiro, a doutrina da reencarnação nunca foi comum, nem é primitiva na Igreja Católica. Os depoimentos dos antigos escritores cristãos comprovam isso. Após Orígenes, no século III, ela foi professada por grupos particulares de monges orientais, pouco versados em teologia, os quais se prevaleciam de afirmações daquele mestre, exagerando-as, daí a designação de origenistas, que lhes coube. Mesmo dentro da corrente origenista, a teoria da reencarnação não teve a voga que tiveram, por exemplo, as teses da pré-existência das almas e da restauração de todas as criaturas na suposta bem-aventurança inicial. Por isto, as condenações proferidas por bispos e sínodos no século VI sobre o origenismo versam explicitamente sobre as doutrinas da pré-existência e da restauração das almas, o que naturalmente implica condenação da própria tese da reencarnação, na medida em que esta tese depende daquelas doutrinas e era professada pelos origenistas. Último ponto: a doutrina da reencarnação foi rejeitada não somente pelo magistério ordinário da Igreja, baseado na Bíblia, desde os tempos mais remotos, mas também pelo magistério extraordinário nos concílios ecumênicos de Leão, em 1274, quando diz, abre aspas, as almas são imediatamente recebidas no céu, e de Florença, em 1439, quando declara, as almas passam imediatamente para o inferno, a fim de aí receber a punição. Também no Concílio Vaticano II, na Constituição Iumen Gentium, lemos, terminado o único curso de nossa vida terrestre, possamos entrar nas bodas. Bem, gente, vimos que desinformar, dizendo que toda a igreja era origenista e logo reencarnacionista, e depois do Concílio de Constantinopla II, tal doutrina passou a ser rejeitada pela Igreja Católica, se trata de uma mentira absurda, derrubada
refutada completamente com alguns minutos de história científica. Não se esqueçam de ver o nosso vídeo, A Fraude da Reencarnação por Todos os Ângulos. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.